Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Quero dar as boas-vindas e agradecer as últimas inscrições que tivemos aqui no canal. Esse é um canal de esquerda, é um canal que defende políticas de esquerda, não defende políticas extremistas, como foi o do Bolsonaro. Defendemos esse projeto político do presidente Lula, projetos sociais, das políticas sociais que são desenvolvidas com o presidente Lula. Bom, hoje eu venho até aqui, no domingo, dia 30 de junho, conversar um pouquinho com vocês, de uma forma assim até um pouco superficial, sobre a eleição na França, né? Os franceses, então, estão passando por um período eleitoral, né, de 2 turnos, que está acontecendo hoje, né? A gente tem muita assim, essa diferença de fuso horário, né? Que eu não sei como é que já está lá nesse momento, né? Mas possivelmente já pode estar um pouco bem tarde já lá na França, devido ao fuso horário. Estou gravando aqui ao meio-dia, né? Horário de Cuiabá, Mato Grosso. Então, por que eu estou trazendo aqui sobre a eleição na França, né? Então, que eu não sei se eu expliquei, que vai ser 2 turnos, né? Que tem esse primeiro turno que é hoje e o próximo turno que vai ser no próximo domingo. Porque estamos tendo, então, uma ascensão da extrema-direita muito forte, segundo as notícias lá na França, tá? E eu venho até aqui para a gente poder conversar um pouco sobre o perigo de tudo isso. O risco, né, que estamos passando nesse momento, não apenas aqui no Brasil, né, mas também no mundo afora, Estados Unidos também, que vem enfrentando essa mesma situação, correndo o risco da volta do Trump, né? E essa luta, então, que existe aí contra estes extremistas, né, espalhados mundo afora. Eu vou, depois de passar um pouquinho aqui a notícia para vocês, tá? Explicar, dar mais ou menos assim um pouco a minha opinião sobre isso tudo, né, que está acontecendo. Bom, então, as notícias que nós temos a respeito da França é que a extrema-direita pode formar maioria na França, já hoje, né, nesse domingo, conforme notícias do The Guardian. Tá? O The Guardian, então, aponta que pesquisas eleitorais realizadas às vésperas das eleições legislativas francesas apontam o crescimento do partido da extrema-direita, Reunião Nacional. Esse partido, Reunião Nacional, que é liderado pela Marine Le Pen, que é essa extremista, né, que lidera, então, esse grupo da extrema-direita na França. Então, tem ganhado forças, né, em sondagens que já foram feitas, que é muito parecida nessas pesquisas de opinião aqui do Brasil, que na votação do primeiro turno das eleições legislativas francesas, deveria, então, assim, ter uma grande força para formar uma maioria parlamentar, uma maioria histórica. Uma mudança que poderia transformar radicalmente o cenário político da França, diz o jornal britânico The Guardian. Então, temos aqui essa notícia, tá, de que, conforme, né, o que vem se noticiando, que a extrema-direita, então, está aí correndo esse risco, né, de formar uma maioria absoluta no parlamento francês, em torno de 289 deputados. Tá? Bom, se são pesquisas, é muito provável que de repente isso possa acontecer, né? Bom, eu não tenho assim uma análise, né, sobre a atuação, por exemplo, do próprio governo francês, né, do Macron, né, lá na França. Eu sei que notícias apontam aqui que o Macron, né, durante aí o seu governo, ele fazia duras críticas tanto à esquerda quanto à extrema-direita, né? Ele estabelecia. Então é como se a pessoa ficasse mais no centro, uma espécie de centro, né, entre a esquerda e a direita. Isso pode levar, então, assim, de uma certa forma, que eu já acho que eu já começo um pouco por aqui,
em meio a esse tipo de situação, como aqui no Brasil, né, vem acontecendo muito isso, quem está no centro, por exemplo, que joga dos lados aonde eles forem mais beneficiados, por exemplo, né? Se é da esquerda, se é da direita, tanto faz. Só que o que a gente percebe é um centro, né, um centrão, que joga mais em favor da extrema-direita do que, por exemplo, com a esquerda. O que poderia talvez ter acontecido na França até esse momento, com o Macron, né? Se de repente o Macron ele não se aliou, ele não teve forças suficientes com a esquerda durante todo o período que ele governou a França, então, consequentemente, né, que a gente sabe que a extrema-direita ela tem se articulado muito bem, vem se articulando muito bem, mundo afora, tá? E isso já é de conhecimento de todos, né, que a extrema-direita tem nas mãos os meios de comunicação, e quando eu estou falando dos meios de comunicação, as redes, de modo especial, as redes sociais. Aqui no Brasil não é por menos, né? A extrema-direita ela toma conta, por exemplo, das redes sociais. E com isso, o que é assim é levado adiante por conta da chamada liberdade, né? Essa liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade de expressão, que é comumente, né, falado, a chamada liberdade de expressão. Você não tem leis rígidas que batem em cima, por exemplo, de fake news, de uma série de discursos, né, de ódio e tudo mais, que é propalado especialmente pela extrema-direita, né? Agora tem uma situação que a gente tem que levar em consideração. Eu vi, agora há pouco eu vi um vídeo do Jamil Chad, né? Ele fazendo toda uma análise dessa eleição francesa. O Jamil Chad, que é muito melhor para poder conhecedor, né, da política francesa, muito mais do que o que eu sei muito de forma muito superficial. Mas ele fala de umas coisas muito interessantes. Ele vem assim retomando, lembrando o quanto que a França contribuiu com o mundo, com muitas mudanças, por exemplo, que nós temos no mundo. Isso é interessante, né? Se a gente prestar atenção, mesmo que a gente possa falar de um capitalismo que está aí, de uma burguesia que tomou conta dessa coisa toda, mas a França teve um papel preponderante. E aí, se a gente falar assim, em termos de mudanças, tanto no campo da democracia, por exemplo, também nós temos a França nesse meio, né? O que eu estou falando? Estou falando da Revolução Francesa, por exemplo, né? Da própria burguesia, da ascensão da burguesia que se deu, inclusive na França, que culminou, por exemplo, com a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa nós tivemos muitas coisas que aconteceram, né? Essa separação da igreja, do Estado, por exemplo. E é muito o chamado Estado laico que nós falamos hoje. Se você falar em relação aos direitos humanos, né? Que quando todo aquele processo que aconteceu da Revolução Francesa, não dá para você falar em direitos humanos ali, porque a carnificina correu solta naquele período. Mas posterior a tudo isso, né? Posterior a tudo isso. Então, nós tivemos mudanças e mais mudanças no mundo, tá? Que todas essas mudanças resultaram, então, a partir dessa revolução burguesa, qualquer coisa assim, que tivemos, então, na França. E a França, como muita gente sabe, que historicamente, né, já estou falando não tanto lá de um passado distante, mas um pouco mais próximo, de muitas greves, muitas revoltas, né, de trabalhadores, inclusive, que a França já deu assim, um grande exemplo de mostrar para o mundo, né, certas revoltas que já têm acontecido, por exemplo, na França, de uma forma muito contundente, de chamar a atenção, né, do mundo. E agora estamos, então, diante de uma França que, em meio a tudo isso, que poderia se mostrar uma França talvez mais voltada para a esquerda, né, uma França, de repente, trazendo, né, ao topo lá do poder a extrema-direita.
Parece uma aberração, né? Parece uma coisa estranha a gente pensar numa França dessa maneira, tendo em vista o histórico que a França tem se mostrado para o mundo. Mas essa é a realidade que nós estamos vivenciando. E isso tudo, como eu já disse, isso tudo depende muito da forma como o próprio governo que lá, né, está, que é o Macron, né, como que ele vem trazendo, o que tipo de política que ele tem assumido durante todo o seu governo até nesse momento. Eu falo isso porque a gente vê um Lula aqui que muito claramente, né, ele se mostra voltado mais para a esquerda, projetos de esquerda, e ele vai cada vez mais, né, levando adiante esse projeto político dele, mais à esquerda, e procurando cada vez mais trazer políticos, não apenas, por exemplo, petistas, mas outros políticos, tá, que não comungam com a extrema-direita, trazendo para o seu lado. E isso lhe dá muita força. E sem dizer que ultimamente o Lula vem falando para o povo, para o povão, povo mais pobre, povo mais sofrido da nossa sociedade. E isso, apesar dele ainda não ter um crescimento, né, grande com relação à sua aprovação, mais à frente ele poderá ter sim uma aprovação boa com essa atuação que ele vem tendo, principalmente com a visita aos estados. Agora mesmo esteve no Rio de Janeiro, né? E esteve lá com o Eduardo Paz, né, que fez um discurso muito interessante em favor de Lula. Então, a gente vê um Lula com uma atuação assim muito contundente, muito interessante, que pode, assim, ele pode ter um crescimento maior até, por exemplo, no final desse ano ainda. E além do mais, ajudar muitas eleições que possam acontecer aqui no Brasil, ajudar que a esquerda possa, de repente, crescer com essas eleições que vamos ter, as eleições municipais, né? Muito provavelmente o Macron não teve uma atuação, ou não vem tendo uma atuação como a do Lula. E isso acaba, então, favorecendo muito, muito mais assim, a ascensão da extrema-direita. Se o Lula deixa a peteca cair, né, ou deixa a peteca ficar balançando, a extrema-direita toma conta, com certeza. Ela toma conta. Bom, essa é a análise que eu tenho, tá? Quero agradecer a todos, todas vocês, desejar um excelente domingo, tá? E até a próxima, estaremos por aqui novamente. Um abraço.